já estou um tempo sem vir, né? Não sei se você reparou, talvez não. Mas eu fiquei doente, né? Eu tive uma virose. E aí, depois dessa virose, eu tive um quadro psicológico, assim, um pouco grave, de ansiedade e síndrome do pânico. Então, fiquei uns dias bem mal. Ainda tenho me recuperado, né, disso tudo. Conto com as orações de vocês, né, e já contava antes. Sei que muitos oraram aí por mim. E, poxa, agradeço a Deus pela vida de vocês. Aconteceu que eu fiquei doente e depois eu tive esse quadro psicológico. E justamente o texto que foi o texto da minha vez nessa sequência do Sermão do Monte é um texto que fala sobre ansiedade, né? E eu venho de uma crise de ansiedade e de pânico, assim. Então eu não sei se eu sou a pior pessoa para falar sobre o tema, a mais despreparada de todas, né? E Deus certamente falou muito ao meu coração através desse texto durante esses dias que eu meditei nesse texto. E já era a sequência já eu pregar nesse texto nessa data, antes disso tudo acontecer. Ou não sei também se eu sou a pessoa mais preparada agora, né? Já que eu tive ansiedade e tal. E aí eu tenho mais propriedade para falar sobre o assunto. Eu sei que esses quadros psicológicos têm afetado bastante os jovens, cada vez mais cedo também na nossa época. E, diferentemente do que aconteceu com a minha geração, a geração de vocês é acometida por essas doenças também. Pelo fato de eu ter passado por essas doenças, assim, eu posso me aproximar mais de vocês, talvez, né, entender melhor todo o sofrimento que vocês têm, né, enquanto adolescentes, assim, que estão vivendo toda essa conjuntura, né, de distanciamento social, afastamento, de aulas interrompidas e dificuldade de você estudar, né, pela internet, entre outras questões, né. O texto que a gente vai ler nessa noite, né, que é Mateus 6, finalzinho do capítulo 6, vai falar exatamente sobre essas preocupações que a gente tem durante a nossa vida, e a gente já tem essas preocupações certamente desde que a gente começa a entender melhor as coisas e desde que a gente é adolescente. E Jesus fala para a gente assumir essas questões sob uma certa ótica, assim, de uma determinada perspectiva. Então, eu queria te convidar a prestar atenção nesse texto, porque esse texto tem lições para mim e para você, certamente. Assim, esse texto pode ensinar muito a gente nesses dias. E o texto é simples, assim, como, de certo modo, é todo o Sermão da Montanha. A gente está nessa sequência do Sermão da Montanha, a gente está caminhando para a parte final. Esse é o final do capítulo 6. No momento anterior, Jesus fala sobre um problema que, de repente, pode não ter muito a ver com a gente, eu não sei qual é a sua situação, mas é o problema, assim, da riqueza tomar o nosso coração. Então, na passagem anterior, o que a gente viu, né? Jesus expondo sobre aqueles que possuem riquezas e que tantas vezes colocam nessa riqueza o seu coração. E aí Jesus faz uma sugestão para a gente, que é uma sugestão brilhante. Ele diz assim, onde está o teu tesouro, vai estar o teu coração. Então, o que Jesus está ensinando para a gente? Poxa, para a gente escolher qual é o nosso tesouro, na verdade. Parece que na passagem anterior, ele está falando com os discípulos que são ricos. E aí, de repente, eu que não sou rico, fico assim, tranquilão. Não é isso? Poxa, de repente, Jesus não está falando nada comigo necessariamente. Mas agora é como se Jesus falasse com todo mundo. Então, tem uma galera que tem riqueza e tem uma galera que pode colocar o seu coração na riqueza. Só que as preocupações de sobrevivência, as preocupações que são naturais e que são até assim relevantes, importantes, tipo assim, a gente se preocupar com o que a gente vai comer, com o que a gente vai beber e com o que a gente vai vestir, que é uma preocupação que todo mundo tem, beleza? Essas preocupações podem dominar o nosso coração. E aí Jesus vai falar sobre isso agora. Olha, vocês não têm que ficar preocupados com isso. As versões antigas, elas não usavam a palavra preocupado. Então aqui a gente vai ver um título, né? As preocupações da vida.
E aí a tradução está, não se preocupem. As versões antigas diz assim, não fiquem ansiosos. A gente vai ver que em Filipenses, no capítulo 4, verso 6, o mesmo verbo está sendo usado aqui, quando Paulo diz assim, olha, vocês não têm que ficar ansiosos por coisa alguma. Mas o que vocês têm que fazer? Colocar isso diante de Deus, né, através de súplicas, orações, porque Ele está cuidando de vocês. Então, é a mesma ideia aqui, é a ideia assim, da gente ter uma preocupação excessiva. Não é você se preocupar, por exemplo, né, é claro que você tem que se preocupar com isso, é claro que você tem que se preocupar com o resultado do SISU, é claro que você tem que se preocupar com o resultado do ProUni, é claro que você tem que se preocupar que a UERJ foi adiada, que a gente não está tendo aula presencial, que a gente está vivendo uma pandemia. Não é exatamente assim que Jesus está falando. Ele está falando da preocupação em excesso, da preocupação que domina o nosso coração e deixa o nosso coração amedrontado, porque é uma preocupação que mostra que a gente não está enxergando a vida da maneira certa, da maneira do reino de Deus. Então Jesus diz assim, olha, vocês têm que olhar para outro lugar, vocês têm que mudar a visão de vocês, vocês têm que entender que existe um Deus acima disso tudo. E vai ser sobre isso que a gente vai falar nessa noite. Acho que esse texto é maravilhoso, na verdade. Talvez seja o texto assim mais bonito do Sermão da Montanha. Eu uma vez escrevi um poema sobre esse texto. Vou compartilhar depois nas minhas mídias sociais. Se você puder dar um like lá para levantar minha autoestima nesses dias de crise psicológica, eu vou ficar feliz. Vamos orar? Não, vamos ler. Vamos ler, galera. Olha só. A gente está em Mateus, capítulo 6, verso 25. Eu pensei até em ler só um trechinho, mas, nada vai se comparar, nem o que eu disser, àquilo que está dito aqui, então vou ler tudo. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Amém. Jesus fala para pessoas que são pobres, pessoas que teriam toda a razão de se preocuparem em qual vai ser a comida do dia seguinte. A gente percebeu que anteriormente Jesus ensina os seus discípulos a orarem também na oração chamada dominical ou do Pai Nosso. E Jesus diz para os seus discípulos orarem assim: Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso, o suficiente para esse dia, nos dá hoje. O pão desse dia e só o desse dia. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele ensina a gente a orar, declarando que a gente confia em Deus,
Então, declarando que a gente precisa de Deus o suficiente para hoje, porque a gente sabe que a provisão de Deus, o sustento dele, é o suficiente para o dia de hoje. E amanhã, Deus providenciará aquilo que Ele teria que providenciar amanhã. E tudo que a gente tivesse em excesso, tudo que a gente tivesse para o futuro, poderia dominar o nosso coração de modo que a gente confiasse no excesso e naquilo que a gente já tem como provisão para o futuro, e não confiasse na provisão de Deus para o dia seguinte. Há um alerta no meio desse texto que é impressionante. Você percebe no verso 27 que Jesus diz assim, ó: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora à própria vida? No meio dessa pandemia, a gente repara exatamente com clareza isso que Jesus está dizendo, né? Por mais que a gente se preocupe com essa doença, cara, qual de nós pode garantir mais 1 hora a própria vida, assim, a própria existência, nesse momento aqui, né, nessa existência? A gente não tem como garantir isso, assim, a gente não tem. Então, eu sei que tem aqui pessoas que, né, de repente são de grupos complicados ou que convivem com pessoas de grupos complicados. Nem as pessoas do grupo complicado, nem aquelas que têm histórico de atleta. Cara, ninguém pode garantir, né, mais 1 hora a própria vida. Algo que é impressionante nessa passagem, que é a única lição que eu gostaria de destacar com vocês nessa noite, é o seguinte, que Jesus declara que é possível vencer a ansiedade. Então, essa é a lição do texto, beleza? É possível vencer a ansiedade diariamente. Então, assim, Jesus tem me ensinado nesses dias que eu não vou vencer a ansiedade, porque eu já estou convivendo com isso, né, há algum tempo, de 1 hora para outra, entende? Eu não vou vencer isso assim, no instalar de dedos, não vai ter uma vacina que vão me dar, e aí, essa vacina contra a ansiedade, e isso estará resolvido. Mas em cada dia eu posso vencer, a cada dia eu posso vencer, nesse dia de hoje eu posso vencer a ansiedade, no dia de hoje. E amanhã, a Deus pertence. Não sei se terei mais 1 hora de vida, não sei se terei o amanhã. E aí, se o amanhã chegar, naquele dia, naquele amanhã, eu posso vencer a ansiedade naquele dia. Como Jesus está falando para os seus discípulos, isso me conforta também, de certo modo, assim, paradoxal. Porque se Jesus fala para os seus discípulos não andarem ansiosos, isso significa que um discípulo de Jesus pode andar ansioso. E assim, por um lado, isso me conforta, porque, eu como discípulo de Jesus fiquei ansioso. Então, não significa que o fato de eu ter ficado ansioso gere o resultado de que eu não seja um discípulo de Jesus. Isso é reconfortante, você consegue entender? Então, assim, quando Jesus fala para os seus discípulos, olha, não fiquem ansiosos, significa que um discípulo de Jesus pode ficar ansioso. Isso é normal na vida, ficar ansioso, beleza? Normal, entre aspas, num certo limite de ansiedade. Isso é normal. Mas, por outro lado, quando Jesus diz para os seus discípulos que eles não fiquem ansiosos, isso significa que a gente pode não ficar ansioso. Isso é maravilhoso também. Consegue entender? Se por um lado eu sofro com ansiedade e sei que um discípulo pode sofrer com ansiedade e por isso eu posso ser discípulo de Jesus, por outro lado, se Jesus diz para mim, olha, não fica ansioso, é porque isso é possível. Jesus não exige de mim algo impossível nesse sermão. Não, ele está mostrando com clareza para os seus discípulos o que pode ser feito. E esse texto vai ensinar para a gente assim, claramente o que pode ser feito. Se a gente pudesse fazer uma adaptação desse texto, talvez a preocupação de vocês não seja necessariamente com o que comer, o que beber e o que vestir, talvez, mas talvez seja também, esse texto já está encaixado aí nas suas preocupações. Mas talvez a sua preocupação hoje seja, né, o resultado do SISU, o resultado do ProUni, o adiamento da UERJ. Então, se a gente pudesse adaptar esse texto, a gente poderia fazer
uma adaptação assim, olha, não fiquem preocupados em demasia, ou não fiquem muito preocupados, ou não fiquem ansiosos, se vocês tomaram ou não a vacina da Coronavac ou a outra, sei lá, né? Antigamente a gente estava querendo até escolher qual vacina a gente ia tomar, agora qualquer vacina está valendo, não é isso? O pessoal estava com preconceito. Eu não tenho preconceito com vacina não, galera. Vacina, vacina tá bom demais. Mas a galera estava assim, não vou tomar essa daqui, não vou tomar aquela, não vou entrar nem nos motivos. Agora, meu amigo, qualquer vacina está valendo, não é? Está faltando vacina. E aí, o que Jesus está dizendo? Olha, não fica preocupado se você ainda não foi vacinado. Não é a vida mais importante do que a vacina? Beleza? Pô, não fica preocupado se você não está com o IgG lá em cima, mostrando que você já está, né, teoricamente, temporariamente imunizado do coronavírus. Pô, não é a vida muito maior do que o IgG? Não fica preocupado. E aí, qual foi a questão minha, né? Para finalizar logo essa questão minha. Pô, essa semana eu fiz exame de sangue, né? Aí por várias questões também. E aí, pô, meu IgG deu zerado, assim, nada. O que isso significa? Que provavelmente eu não tive nem coronavírus, cara. Olha só que doideira. Então, assim, eu não tenho nem a honra de dizer que eu fiquei mal psicologicamente porque eu tive coronavírus. Não tem nem esse, sabe, esse alívio, né? Pô, não, vamos dar uma trégua pro cara. O cara teve coronavírus e, pô, ficou com a cabeça meio estranha. Mas não, cara, provavelmente nem tive. E aí fiquei mal. Então, pô, não fica preocupado com isso. Não fica preocupado em demasia, ansioso. Se você não foi chamado na primeira chamada do SISU, não fica preocupado em demasia ou ansioso, porque o lockdown está se estendendo, né? E está parecendo o ano passado. E a gente achou, né, que, pô, 2020 acabou, e ano novo, vida nova, e está tudo muito igualzinho. Não sei se você está reparando, ou está pior, talvez, né? Porque a gente já está há bastante tempo em casa, então as coisas vão piorando. Inicialmente, agora nesse lockdown, a estratégia dos caras foi dizer assim para a gente, só mudaram o nome, né? Para a gente não ficar muito chateado, disseram que era a antecipação do feriado. Aí o brasileiro, né? Pô, fala feriado, o brasileiro fica feliz. Ó, vamos antecipar o feriado, a galera, pô, beleza. Mas lockdown, galera, não é antecipação de nada. É lockdown, cara. Só eu que estou rindo dessas coisas hoje, né? Estou saindo dessas crises aí, graças a Deus. É isso, cara. Jesus está falando assim, ó, não coloca isso como algo que vai atormentar o seu coração. Mas a gente poderia perguntar para Jesus assim, poxa, Jesus, beleza. Eu não quero andar ansioso. Eu, como seu discípulo, sei que é possível não estar ansioso e gostaria que você me ensinasse a não ficar ansioso com essas coisas que acontecem na minha vida, com o resultado do vestibular, com o adiamento do vestibular, com a aula que não volta presencial, com as pessoas que vão ficando doentes aí à minha volta. Como que a gente consegue fazer isso? São as aplicações que esse texto vai mostrar para a gente. Então, a primeira aplicação que esse texto apresenta para a gente é a seguinte, ó. Primeira aplicação, nós precisamos redirecionar a nossa visão. Então, se você olhar no verso 26, você vai perceber, ó, Jesus está mostrando para a gente como que a gente faz. Ó, o verso 26 diz assim, observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? O que Jesus está dizendo? Ele está arrumando a nossa cabeça, ele está redirecionando a nossa visão. A nossa visão estava no problema, na pandemia, beleza? A nossa visão estava no resultado do exame de sangue. A nossa visão estava no sintoma que a gente tem de virose, de garganta inflamada. A nossa visão está nesse ano que parece repetição, reprise do ano passado. Mas Jesus diz assim, olha, não é para aí que você tem que olhar. Sabe para onde você tem que olhar? Para as aves do céu.
nós construímos cidades e às vezes fica difícil a gente ver, né, que existem aves no céu. Você às vezes vê alguma ave no céu? Nem que seja um urubu, tudo bem? Porque, né, às vezes é o que tem para a gente ver, a gente já não vive mais num contexto muito rural, como Jesus vivia aqui, né? Então a galera olhava para o céu, na mesma hora tinha alguma coisa no céu voando. Poxa, Jesus fala assim, olha, Deus é provedor para todas as criaturas que Ele criou, todas elas, para toda a sua criação, Deus sustenta todas elas, todos os dias. Deus dá comida para todas elas, todos os dias. Você é filho dele, ele é seu pai. Se o nosso pai fosse, né, o nosso pai aqui na terra, né, fosse, assim, a pessoa de repente mais rica do mundo, a gente não ia ficar tranquilo que a gente ia ter o que comer? Pô, pelo menos o que comer, né? A gente não ia ficar tranquilo? Agora, imagine que seu pai é a pessoa mais rica de todas, e ela é a mais bondosa de todas. Pô, você não vai ficar tranquilo que seu pai vai te dar tudo de legal assim para o seu bem, vai fazer tudo para o seu bem? Cara, é o que Jesus está dizendo, só que de um modo muito mais sublime, muito mais perfeito. Jesus está falando assim, olha, as aves, elas não se preocupam, mas elas vão ter o que comer no dia seguinte, porque elas têm o que comer hoje, é isso que importa. A nossa vida é isso, é agora, a gente está vivo aqui agora. Eu poderia ter morrido há 2 meses e você também, sei lá, entende? Então, ó, a gente está vivo agora e Deus está sustentando a nossa vida agora. Então, a gente tem que redirecionar, olhar para o sustento de Deus. Se a gente não consegue ver na nossa vida, a gente olha para a natureza e vê como que Deus tem sustentado todas as coisas todos os dias. E quando o sol nasce, pô, foi Deus que fez, né? Aquela música, mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Por isso que eu não canto no louvor. Mais uma vez. Escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã. Pô, desafinei bonito. Galera, é isso, cara. Pô, se o sol nasceu hoje, pô, foi Deus que fez essa parada. Se a gente está respirando, foi Deus. Quando eu senti falta de ar e tudo mais, eu sei que não é bom compartilhar sintomas de nada com ninguém. Pô, depois disso eu comecei a perceber, cara, que, pô, como que é maravilhoso a gente respirar sem a gente perceber que a gente está respirando, porque Deus está fazendo isso com a gente, cara. Nosso coração está batendo. Você não tem que se preocupar com isso, mas na hora que você está doente, você se preocupa. Pô, Deus está sustentando, Deus está fazendo, a gente não está vestido aqui agora? Uma criança, né, que, pô, como o Arthurzinho aí que está dormindo no colo do Fabrício, não está preocupado o que está acontecendo à volta dele, se ele vai ter o que comer. Ele sabe que vai ter o que comer. Então, meus filhos, eles sabem que na hora do almoço eles vão ter o que comer. Agora, como é que eles podem saber isso? Não sei. Não, eu também não tenho essa certeza de que eu vou ter alguma coisa para dar para eles de comer. Mas eu acredito que Deus vai me sustentar de algum modo para que eu tenha alguma coisa para dar para eles. E aí, na hora do almoço, eles só querem saber o que é. Se for macarrão, eles ficam felizes. Né? Que eles gostam muito de macarrão com molho. Então, assim, pô, macarrão com molho. Às vezes não é exatamente macarrão com molho. Aí tem também um legume, aí o negócio já fica mais estranho. Mas um dia eles vão perceber que foi para o bem deles. Então, a gente precisa redirecionar a nossa visão para a gente perceber assim... Cara, mas Deus não livrou a gente dessa doença até agora? Se por um lado, né, 1 ano de doença é péssimo, porque, pô, é 1 ano desse horror que a gente está vivendo, né, desse filme de terror, cara, ninguém imaginava isso. Quem imaginava isso? Em 2019, em julho de 2019, né, menos de 2 anos atrás, quem imaginava isso? Que a gente já está separado, de máscara, galera em casa, quem está aqui está se arriscando. Pô, não é louco isso, cara? A gente não imaginava que isso ia acontecer. Deus já sabia disso. 1 ano de pandemia mostra pra gente que Deus livrou a gente durante 1 ano, cara. Tem esse lado, beleza? Há 1 ano Deus livrou a gente. Há 1 ano a gente convive com um vírus que não matou a gente.
E não vai matar, porque, pô, nossa vida está diante de Deus. E só vai matar a gente alguma coisa, sendo vírus, ou o atropelamento, ou o raio que cair do céu, ou, né, a hora que a gente se engasgar. Uma vez eu me engasguei, eu quase morri com saliva, você acredita? Agora você vai pensar que, pô, eu sou cheio de problema psicológico, né? Porque, cara, uma vez eu quase morri engasgando com saliva. Estava com a minha esposa está ali, atrás, aquela moça linda ali. Cara, engasguei, aí não conseguia respirar. Aí na hora ali, eu no sufoco, aí estava com meu filho pequeno, aí passei meu filho para minha sogra assim. Aí meu filho já percebia as coisas, ele viu que eu estava passando mal, começou a chorar, e tiraram meu filho de perto. Aí minha esposa falou assim, deita no chão, deita no chão. Eu não entendi porque que ela... Eu estava engasgado, por que eu tinha que deitar no chão? Aí eu deitei no chão para aumentar a minha humilhação, eu engasgado, deitado no chão, assim, na rua, com as pessoas vendo. Aí depois eu melhorei, graças a Deus. Cara, mas a pior parte foi eu ter deitado no chão, deitei na sujeira da rua. Que coisa, poxa, Deus me livrou daquele engasgo ali de saliva. E é isso, e a gente está vivo hoje, Deus está sustentando a nossa vida. Redirecione a sua visão, cara, tira da parada ruim. Se a gente ficar com esse negócio, pô, de noticiário terrível na nossa cabeça, e se a gente ficar encucado com essas coisas, cara, a gente vai ficar doente sem estar doente. Segunda lição que esse texto apresenta para a gente e para mim, que nós precisamos buscar o reino de Deus e sua justiça. Aí a segunda parte que Jesus fala, ó, olha para as aves do céu, olha para os lírios do campo. Pô, você percebe que Deus sustenta isso tudo, muito mais você é filho dele. Um consolo que eu tive no meu coração no momento de crise, quando eu comecei a ter filhos, e eu tive filhos, né? E aí um consolo que eu tive no meu coração foi assim, uma vez eu fiquei muito preocupado, e aí você percebe que eu sou meio paranoico mesmo, né? Eu fiquei muito preocupado com os meus filhos, assim, cara, aqui a gente vive no Brasil, isso é uma doideira. Como é que vai ser, né, o meu sustento em relação aos meus filhos? Eu dar para os meus filhos alguma coisa. Pô, cara, Deus falou claramente comigo assim, pô, você ama seu filho? Eu amo muito mais o seu filho que você. Entendeu? É isso, cara. Deus ama muito mais a gente do que a gente pode se amar. Deus ama muito mais a gente do que os nossos pais amam a gente. Deus ama muito mais a gente do que a gente pode compreender. O amor de Deus foi demonstrado na cruz. Na cruz. Deus deu o seu único filho em nosso favor. Poxa, a gente pode realmente olhar para essa vida do jeito certo. E aí Jesus diz assim, olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Não vou me alongar nessa parte, mas é assim, pô, o primeiro lugar na nossa vida tem que ser o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É naquilo que Deus reina, beleza? Então eu tenho que fazer da minha vida aquilo que Deus reine. Não significa que eu vou abandonar a minha vida. Pelo contrário, significa que eu vou viver a minha vida e Deus vai reinar na minha vida. Consegue entender? Então, pô, me dediquei para passar no vestibular, glória a Deus, Janaína passou no vestibular aí. Poxa, vamos glorificar a Deus aí, não é isso? Graças a Deus. Ó, vai para a UF lá, tal, não sei quando, né, Janaína, mas vai. Ou pelo menos online vai. De algum modo, você já está na UF, né? Já está mais tranquila. A UF já está no seu coração e você no coração da UF e tudo mais. Pô, beleza. Janaína passou. Cara, ela vai glorificar a Deus na universidade. Então, buscar o reino de Deus é fazer com que a presença dela na universidade seja o reino de Deus na universidade. E buscar a justiça de Deus é a justiça que Jesus explicou durante todo o Sermão da Montanha, que é a justiça de dar a outra face, que é a justiça de perdoar os inimigos e amar os inimigos, que é a justiça de não querer sua própria justiça, é a justiça da gente assim, pô, a gente olha para os nossos governantes e a nossa vontade, né, é trucidar essa galera, você conhece essa palavra, trucidar? A nossa vontade assim, pô, lança chamas e queimar todo mundo, né, aí, mas não, a justiça de Deus é o quê? A gente orar pelo prefeito da nossa cidade, a gente orar pelo governador ou vice-governador, né, que assumiu no lugar do governador, e a gente orar pelo presidente da República. Essa é a justiça de Deus.
A justiça de Deus é essa. A justiça de Deus é a gente repartir com aqueles que precisam. No meio dessa pandemia, a gente repartir o que a gente tem, mesmo se a gente não sabe se a gente vai ter para o mês seguinte. Pode ter certeza de que essa é a justiça de Deus. Essa é a justiça de Deus. Foi assim que Jesus ensinou os seus discípulos. Jesus tinha toda a certeza de que se aquela viúva pobre desse as 2 moedas únicas que ela tinha para Deus, para o templo, aquela viúva pobre que não tinha 1 centavo, ela tinha tudo. Jesus tinha toda a certeza disso. E por isso que Jesus nunca ia impedir aquela mulher de dar aquele dinheiro. Porque é Deus que sustenta aquela mulher. Não são as 2 moedas. Não é a aposentadoria, beleza? Não é o plano de carreira, não é a nossa faculdade, não é a nossa carreira. Não é a gente ter recebido aquela mensagem, né, dizendo que a gente foi aprovado ou que a gente não foi aprovado na nossa opção de curso. É Deus que sustenta a nossa vida. Ele é nosso Pai. Ele é um Pai presente. Ele é um Pai diferente de todos os pais humanos. E por mais que eu queira ser um pai legal, Deus vai ser um pai muito melhor do que aquele que eu posso ser. Beleza, galera? Vocês conseguem entender dessa maneira? Por fim, o texto diz que a gente precisa compreender que a gente tem esse Pai que cuida da gente. E eu falei isso o sermão todo, na verdade. Então, esse trecho do Sermão da Montanha dá essas 3 explicações para a gente, né? Dentro desse quadro que a gente pode ficar ou não ansioso pelas preocupações dessa vida, que são preocupações naturais e lícitas, Jesus aponta 3 caminhos para a gente. Então, o primeiro caminho é a gente redirecionar nossa visão, perceber que Deus é provedor, e que se Ele sustenta as aves do céu, Ele vai me sustentar. Segundo, eu vou buscar o reino de Deus e a justiça dEle, é isso que vai estar dominando o meu coração. Essa que é a vontade do meu coração, esse que é o intento do meu coração. Terceiro, a gente precisa compreender que Deus é o nosso Pai amado, amado. Essa é a conclusão, ó. Nós temos segurança, nós temos, no meio disso tudo, um Pai amoroso, que controla e domina todas as doenças. Recentemente a gente conversou com a avó de Raquel já se vacinou 2 vezes, porque é bem velhinha, já é daquela idade lá, que foram os primeiros, né, a receberem a vacina. Então, e graças a Deus a avó de Raquel está viva. A avó da minha esposa, ela é crente, beleza? Sempre foi crente, nasceu crente, vai morrer crente, é crente mesmo, de verdade. Pentecostal, do fogo e tudo mais. E aí, a gente conversando com a avó dela, né, no início da pandemia, falando assim, poxa, dona Aracia, está tendo essa pandemia, né, a senhora tem que tomar cuidado, tudo mais. Aí ela falou assim, meu filho, eu já vivi muita praga nessa vida. 90 anos, entendeu? Vivendo diante de Deus. Deus sustentou a vida dela por 90 anos, cara. Já vivi muita praga nessa vida. Estou totalmente tranquila. É o que ela disse pra gente. Então, é isso, gente. Poxa, Deus controla todas as pragas. Beleza? Todos os terremotos, e todas as tsunamis, e todos os maremotos, e todos os vírus, e todos os problemas, e Deus pode controlar o nosso coração também, se a gente render o nosso coração ao altar dEle. Deus pode mudar a nossa vida completamente. Nós temos segurança, nós temos um Pai, diferentemente de todo mundo. Cara, imagina o terror que é viver essa pandemia não sendo crente. Deve ser insuportável esse negócio. Eu, sinceramente, cara, fiquei doente, passei mal e tudo mais, sendo crente. Imagina uma pessoa que não seja crente, cara, deve ser desesperador. Nós temos segurança, diferentemente de todo mundo. Nós temos segurança, nós temos um Pai amoroso, que é o Deus eterno, o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, eterno, que sempre existiu e sempre existirá. Esse Deus é nosso Pai amoroso. É isso que Jesus está falando. Ele está cuidando de nós agora, nesse momento. E no momento seguinte, Ele vai cuidar da gente. Mais uma vez, vai ser assim para sempre. É isso que esse texto diz. Amém. Vamos orar?
Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa noite tão graciosa. Muito obrigado pelo sermão do monte naquele dia tão especial em que Jesus nos mostrou o sentido dessa vida, que é o sentido de que a gente se relacione contigo, Pai. Nosso Pai amoroso, Deus eterno, bondoso, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, pelas Tuas misericórdias, pelo Teu reino, e o Senhor reina sempre, pela Tua justiça. O Senhor é justo e fará justiça. O Senhor é bom, extremamente bom, totalmente bom. Sua bondade é infinita e perfeita, de modo que a gente nem consegue compreender, Senhor. Muito obrigado, Pai. Cuida desses adolescentes, do coração deles, Pai. Aqueles que nunca viveram essas crises, que o Senhor os livre, Pai. Em nome de Jesus. Aqueles que convivem, Pai, como eu convivo, que o Senhor cuide do coração deles, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado. Muito obrigado por eu ter voltado a pregar e ter conseguido pregar, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém.